de janeiro tem aquela curva, né, para começar a escola a desfilar. E eles fazem carros maravilhosos também, grandes alegorias, e é uma dificuldade para o carro entrar na pista, né? Quer dizer, e todo ano é a mesma coisa, é uma dificuldade, alguns não entram, alguns quebram, alguns batem em árvore, é aquele negócio todo. Não é só em São Paulo, é também no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, esse detalhe é esquecido. O cara lembra só na hora, meu Deus, esqueci de medir a largura da pista. Isso às vezes acontece? Olha, cada vez menos, porque como você vai aprendendo com pancadas, né? Você vai aprendendo com as dificuldades, com as limitações, e também o carnaval vai ficando cada vez mais acirrado, mais técnico, mais disputado. Então, os mínimos detalhes que, de repente, antigamente passavam desapercebido, que a gente não notava, hoje a gente nota com mais cuidado. Até questões mínimas mesmo, como você disse, medidas de base de alegorias, peso, enfim... Questões que aparentemente são simples de se resolver na última hora. E na hora pode derrubar a escola. Exatamente. Não é verdade? Então, cada vez mais nós temos cuidado com o planejamento do carnaval para que não haja, na última hora, nenhum imprevisto, nenhuma surpresa desagradável. Para elaborar, criar, montar, é o ano todo ou é por alguns meses? Por alguns meses. Na verdade, quando a escola define um enredo, claro que cada escola de samba tem um modelo de definição de enredo, né? Para 2015, Marília Pêra. Exatamente. Na Mocidade Alegre de 2015, o enredo é sobre Marília Pêra, toda a carreira de Marília Pêra. Então, quando nós definimos o tema na escola de samba, o carnavalesco ele tem um tempo de pesquisa, criação e desenvolvimento. Perfeito. Então, ele não pode passar o ano inteiro nesse processo, porque senão ele compromete até o desenvolvimento prático, né? A parte prática do carnaval, serralheiro, marceneiro, escultor, pintor, costureiras, aderecistas. Então, tem quanto tempo para fazer esse planejamento? Olha, e depois começar o pessoal colocar a mão na massa? Eu procuro, pelo menos na minha forma de trabalho, o que eu desenvolvi juntamente com a direção da Mocidade Alegre, é um padrão que de abril até julho nós ainda temos esse tempo de pesquisa, de criação. De julho adiante, nós iniciamos barracão e ateliê, né? O ateliê para produzir os protótipos das fantasias das alas e o barracão o início da serralheria, que é o primeiro processo de construção dos carros alegóricos. Então, todo esse processo prático nós iniciamos em julho, né? Então, a gente se dá esse prazo, abril a julho, para concepção. Você usa material do carnaval passado? Quando possível, sim, né? Claro que a gente procura... reaproveitar peças e não soluções prontas. Então, por exemplo, eu tenho um mago e eu preciso de uma outra figura humana nesse carnaval que tem uma anatomia similar. Então, de repente, dá para usar o isopor, mas o próprio escultor e pintor fazem um trabalho de adaptação da estética, mas o volume da peça, a anatomia da peça pode ser reaproveitada. Serralheria é alguma coisa também. Nem tudo, porque nós temos a serralheria estrutural e a serralheria de acabamento. Né? Geralmente a serralheria de acabamento fica comprometida, porque ela se modela de acordo com alguma solução estética muito aparente. Então não dá para você reaproveitar, que vai ficar muito evidente aquela reutilização. Agora, se é uma serralheria estrutural, que é da base mesmo, do chassi do carro, a coluna central do carro, e dá para reaproveitar. Você trabalha com orçamento? Quer dizer, você vai fazer um planejamento, olha, você tem X para gastar. Ou não? Como é que funciona isso? Não X para gastar. O que nós procuramos fazer é o seguinte, olha, nós desenvolvemos as alegorias e as fantasias, então o orçamento para desenvolver aquela solução. E aí, claro, se vê que está muito fora do orçamento da escola, a própria presidente vai me chamar e vai falar assim, olha, vamos buscar uma outra alternativa. Tira o pé, né? Exatamente. Vamos tentar alguma outra coisa para poder chegar num resultado igual. Porém, essa solução até agora desenhada, nós não teremos como executar. A compra do material normalmente é feita com muitos meses de antecedência para, digamos assim, conseguir bons preços, ter a garantia de prazos de entrega cumpridos. Sim. É assim? Exatamente. Principalmente tecido, pluma, também é algo que quanto antes você conseguir definir, os preços praticados pelos fornecedores são menores, você consegue as plumas de melhor qualidade, os tecidos também chegam com mais agilidade para a reprodução. Então, essa programação antecipada impacta também no volume de trabalho que se estende mais pela reta final. Digamos que de dezembro adiante, as coisas ficam tudo muito mais difíceis junto aos fornecedores. Até porque tem as escolas de outros grupos que têm um menor poderio financeiro e elas não conseguem antecipar as compras. Então, vai juntar as escolas que se atrasaram de grupos superiores com as escolas de grupos inferiores que realmente só vai ter
dinheiro para investir na reta final. E aí você se equivoca todo. Então tem sim um planejamento, uma estratégia de definição de material a ser utilizado com antecedência para não comprometer. O grupo do carnavalesco da escola, no seu caso, por exemplo, é composto por quantas pessoas? E quem é que dá a palavra final? Está pronto, vamos fazer esse tipo de fantasia? É vocês que definem ou passa pela presidência? Olha, cada escola de samba, cada carnavalesco tem um formato. Claro. Né? Na verdade, o trabalho de um carnavalesco, aliás, ele só é bem sucedido quando ele se entrosa com o padrão e com a estrutura da escola. Então isso é um casamento entre ideia e realização. Então, vou falar pela minha experiência, até porque eu nunca trabalhei em outra escola de samba além da Mocidade Alegre. Falando da Mocidade Alegre, é assim, eu faço o trabalho de criação, de desenvolvimento, eu faço o trabalho de conceito do próprio carnaval, apresento para a direção, né, uma vez aprovado, segundo viabilidade financeira, segundo a própria identidade da escola. A escola tem que se reconhecer naquela criação, né, porque cada escola de samba tem uma identidade, tem um padrão, então não é um trabalho feito aleatório, é um trabalho feito para suprir as necessidades de uma escola. Essa é a função do carnavalesco. Uma vez o carnavalesco, no meu caso, uma vez eu criando tudo isso e passando pelo crivo da direção, nós vamos para a fase de execução. Na fase de execução que entram outras pessoas além de carnavalesco e direção. Então, por exemplo, hoje eu tenho figurinista, chefe de ateliê, costureira piloteira, nós temos toda a equipe de barracão, que vai desde o chefe de decoração, o serralheiro, o marceneiro, o escultor, o pintor. Então, todas essas pessoas, elas fazem um trabalho segundo as instruções daquele projeto idealizado pelo carnavalesco e aprovado pela direção. Então, quer dizer, qualquer necessidade de alteração, nós recuamos um passo. Então, se o serralheiro falar, olha, isso que você projetou está inviável, então eu vou recuar. Então, eu vou analisar a dificuldade dele para não ferir a solução que se dá na plástica do desfile. Eu posso resolver alguma coisa sozinha quando é uma questão estética e conceitual, mas quando é algo que é estrutural ou que envolva custos, aí eu recuo também para a direção da escola. Então é um trabalho em que eu estou sempre fazendo o intermédio entre a mão de obra e a estrutura da escola, que é quem paga, é quem gere, é quem administra todos esses recursos. Exatamente. Aliás, desculpa me alongar, né? Mas isso é importante. Os assuntos vão surgindo. Um exemplo muito claro disso que você está dizendo. Em 2011, o tema da Mocidade Alegre era ilusões. A gente falava sobre as ilusões, o nome era Carrossel das Ilusões, e eu tive a ideia que, assim, eu cismei que eu queria um carro alegórico que representasse o ilusionismo, e a gente colocaria uma espécie de um elevador hidráulico que fizesse esse carro levitar. Né? Então, mas assim, um carro alegórico, pesa toneladas. Isso é possível, só que assim, isso demanda de um custo absurdo, principalmente para o Carnaval de São Paulo. Claro. Então, quer dizer, de repente lá no Rio eles têm as ideias e elas são viabilizadas com mais facilidade pela estrutura e pelo poderio financeiro das escolas de lá. E aqui as coisas às vezes ficam no caminho. Então, esse é um exemplo muito claro. Além do diferente, além de um trabalho apresentado com personalidade por ele, também tem os recursos, isso é óbvio.